Se você acabou de entrar na bolsa de valores achando que vai ficar rico em 3 meses, eu tenho uma péssima notícia para você. Um levantamento recente com quase 34 mil investidores mostrou que cerca de 72% que fazem day trade perdem dinheiro. Mas o dado que realmente me chocou foi outro. Um estudo da FGV, encomendado pela própria CVM, acompanhou cerca de 20 mil pessoas que foram direto para mini índice e mini dólar, com a promessa de ganho rápido. De todo o grupo de 20 mil pessoas, os que insistiram por anos a fazer day trade, apenas 13, e não é erro de dado, apenas 13 pessoas conseguiram viver disso de verdade. Então hoje eu quero te mostrar os 4 maiores erros que fazem as pessoas perderem dinheiro na bolsa de valores. Vem comigo e vamos tentar entender se algum desses erros você pratica hoje. 13 pessoas num grupo de 20 mil que se deram bem. E o que mais impressionou os pesquisadores não foi o resultado, foi o padrão por trás dele. Quanto mais tempo a pessoa insistia em fazer operações de curto prazo, pior ela ficava. Não é a mesma coisa que aprender a dirigir, que no início você erra alguma marcha, você faz o carro apagar, mas depois tu vai aprendendo com o tempo. Um dos pesquisadores resumiu em uma frase direta: é muito mais parecido com um cassino. Ou seja, não foi falta de sorte de quem perdeu, foi um padrão se repetindo. Os 4 erros que eu quero te mostrar agora vão exatamente nessa linha. Comportamento que se repete de geração a geração, de gente nova entrando na bolsa de valores, achando que com elas vai ser diferente. Então vamos ao erro número 1. Pressa de ficar rico pra ontem. Esse é talvez um dos erros mais clássicos de todos. A pessoa simplesmente decide do nada que quer ficar rica amanhã. Tá bom. E isso não é exagero, é exatamente o que acontece na cabeça de muita gente que acaba entrando na bolsa de valores. E sabe normalmente o que essa pessoa faz? Ela não começa devagar, entendendo o básico sobre ações, comprando uma ação de uma empresa que ela conhece e ela vê produtos sendo vendidos no dia a dia. Ela vai para algo que normalmente promete dar resultado o mais rápido possível, ou seja, mini dólar, mini índice. E adivinha quem são a maior parte das pessoas que tentam isso? Gente que nunca comprou uma ação na vida, mas já quer começar especulando em cima de alavancagem. É mais ou menos como querer tentar aprender a nadar pulando no mar aberto sem nunca ter nadado antes. Se fodeu. Ninguém consegue isso e parece um exemplo muito idiota. Só que na bolsa de valores, por algum motivo, parece que as pessoas ficam meio retardadas. E o motivo disso dar tão errado tem nome. Crescimento sustentável não existe em curtíssimo prazo. Ele acaba vindo de anos. A pessoa que constrói patrimônio de verdade não tá preocupada em acertar um único trade que vai mudar a vida dela para sempre. É a pessoa que procura se aprofundar mais no mercado financeiro, entender exatamente o que tá comprando, que empresa vai comprar, que fundo imobiliário vai comprar, entende exatamente o tempo que isso pode levar e não trata a bolsa de valores como um caça-níquel. Erro número 2, comprar quando todo mundo tá comprando e vender quando todo mundo tá vendendo. Parece óbvio quando eu falo, só que é exatamente o que as pessoas fazem, ciclo após ciclo de mercado. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu há poucas semanas. A SpaceX estreou na bolsa de valores em junho desse ano. O maior IPO da história, levantou cerca de 75 bilhões de dólares. A ação disparou, virou assunto em todo lugar, todo mundo comentando sobre ela e todo mundo querendo entrar. 4 dias depois da estreia, a ação bateu seu preço máximo até os dias de hoje. Foi literalmente o pico dessa euforia. Só que quem entrou na ação empolgado, com medo de perder uma oportunidade, hoje está com um prejuízo não realizado de 45%. Em um pouco mais de um mês. A ação não simplesmente devolveu todo o ganho, mas ela caiu abaixo do seu preço de estreia. Mas repara o padrão, comprou caro porque todo mundo estava comprando e agora tá preso esperando o ativo voltar a subir para não realizar um prejuízo. Isso é literalmente o oposto do que funciona no mercado. E isso não é necessariamente falta de inteligência, é biologia. Nosso cérebro é programado para seguir o grupo, porque durante praticamente toda a história da humanidade, seguir a manada significava sobreviver. Eita. Só que na bolsa de valores, seguir a manada normalmente significa literalmente quebrar. O investidor que realmente constrói patrimônio, normalmente ele consegue fazer exatamente o oposto. Ficar tranquilo quando todo mundo tá em pânico e ficar cético quando todo mundo tá eufórico. Não é nada fácil, mas também não é sorte. É disciplina. Então agora vamos ao erro número 3. E esse dói de um jeito diferente dos outros dois. Porque normalmente não está ligado à ganância, mas ao desespero. É a pessoa que investe na bolsa de valores, o mercado
mercado cai e ela precisa vender os ativos. Não porque ela quer, não porque ela tá com medo que o ativo não vai voltar a subir, mas porque ela precisa suprir uma demanda de curto prazo, seja pagar uma conta, resolver uma emergência de curto prazo. E aqui eu preciso ser bem claro com você. Isso não é necessariamente falta de inteligência financeira. A maioria dos brasileiros que passam por isso não é porque gastaram à toa, mas é porque nunca tiveram uma reserva de emergência. Você acaba investindo o que sobra na bolsa de valores, acontece algum imprevisto, e é dali que você tem que tirar o seu dinheiro, que normalmente é o pior momento de todos para vender. Mas aqui mora o erro de origem. A pessoa nunca separou seus investimentos por prazos. Normalmente ela acaba investindo tudo junto, o dinheiro que ela vai usar apenas daqui 10 anos e o dinheiro que ela vai precisar para o próximo mês, tudo no mesmo lugar. E normalmente acaba investindo tudo em ativos de longo prazo, como uma ação brasileira. Uma alocação bem feita normalmente é ao contrário. Primeiro você monta sua reserva de emergência em um lugar que seja fácil de retirar e que não perca valor na venda. Daí esse dinheiro é destinado para cobrir os imprevistos. Só depois desse colchão pronto que faz sentido você começar a investir em ativos de longo prazo. Porque daí quando o imprevisto chegar, você acaba mexendo na reserva de segurança e não no investimento que ainda está formando valor. Ter uma reserva de emergência é fundamental para sua tranquilidade financeira. E normalmente o que separa em quem consegue segurar os ativos para o longo prazo e quem tem que vender esses ativos no desespero, só porque nunca teve um plano de investimentos alinhado com a sua realidade financeira. Erro número 4. A pessoa só compra o ativo porque alguém indicou. Grupo de WhatsApp, aquela pessoa que mancha de mercado financeiro, influenciador com um gráfico bonito na tela, prometendo que aquele ativo vai explodir. A pessoa acaba comprando o ativo sem entender absolutamente nada, não sabe o que a empresa faz, não sabe os fundamentos, não sabe o melhor momento de comprar e vender ela. Para esse tipo de pessoa, eu tenho uma pergunta simples. Se o ativo valorizar, você vai saber explicar o porquê? Se o ativo desvalorizar, você vai saber também o porquê ele caiu? Se a pessoa responder não para as duas perguntas, infelizmente você não investiu. Você literalmente apostou. Só que apostou confiando cegamente em outra pessoa. E aí mora o problema real. Quando você compra por dica, quem decide por você é a pessoa que te indicou. Só que normalmente essa pessoa não vai estar do seu lado na hora que ela for vender o ativo. Quem entende a própria tese consegue reconhecer quando aquele ativo começa a parar de fazer sentido de ter em carteira. Daí vende. Quem só seguiu uma dica não sabe reconhecer isso e acaba ficando travado. Segura na alta com a esperança que vai subir mais, segura na baixa com a esperança do ativo se recuperar, porque nunca teve um critério próprio para decidir sobre o próprio investimento. E não me entenda errado, você não precisa virar um analista profissional, mas precisa no mínimo entender o motivo básico do porquê você está comprando algo. Senão você não é um investidor de verdade, você é apenas um apostador. E repara uma coisa comigo, pressa de ficar rico, efeito manada, vender no desespero, seguir dica de outra pessoa, são 4 erros diferentes, mas eles têm uma mesma raiz. Todos esses erros são sobre decisões tomadas no calor da emoção. Quem tem pressa decide no impulso da ansiedade. Quem segue manada decide no impulso do medo de ficar de fora. Quem vende no desespero decide no impulso da necessidade. Quem segue uma dica cega terceiriza a decisão porque nunca conseguiu construir um critério próprio na hora de investir. E é exatamente por isso que lá no começo desse vídeo eu falei que não tinha nada a ver com sorte. A sorte é aleatória. Ela não teria um padrão que se repete de geração após geração. O que existe aqui é o comportamento humano repetindo o mesmo roteiro, que ninguém nasce sabendo controlar um impulso. Isso se aprende. E a boa notícia é justamente essa. Se o erro é comportamental, ele é ajustável. Você não precisa ser mais inteligente que os 72% que perderam dinheiro. Precisa só tomar uma decisão diferente quando a emoção começar a aparecer. Então, como não virar mais um número nessa estatística? Primeiro, olhe para os seus investimentos como uma maratona, não como uma aposta de curtíssimo prazo. Esquece o mini contrato até você entender o básico de verdade. Segundo, quando você vê todo mundo empolgado ou todo mundo em pânico, isso não é um sinal para você agir, é um sinal para respirar e pensar com calma. Terceiro, montar sua reserva de segurança antes de qualquer investimento de longo prazo, para nunca ser obrigado a vender seus ativos de longo prazo no pior momento. E quarto, nunca compre um ativo que você não consiga explicar com as suas próprias palavras o porquê comprou. Se você não sabe o motivo por que comprou, não é um investimento, é uma aposta. Só que ainda existe um problema. Para que você consiga comprar suas ações com tranquilidade, primeiro precisa entender a linguagem básica de bolsa. E aqui muita gente trava antes mesmo de começar, porque abre o home broker e vê um monte de sigla que parece uma outra língua. Ações ON, PN, Unit e assim por diante.
Ninguém acaba te explicando isso de um jeito simples. E é exatamente isso que eu quero fazer no próximo vídeo da série. Destrinchar um pouco esses termos que mais atrapalham do que ajudam. Antes de fechar, qual desses erros você já cometeu? Ou aquele teu amigo próximo? Aham, sei. Comente aqui embaixo, não precisa ter vergonha. Até porque se você chegou até aqui, você está num passo à frente de muita gente. E se você chegou nesse vídeo sem ter visto o primeiro da série, eu vou deixar ele linkado no card acima. Nesse vídeo eu explico o que é uma ação de verdade. Antes de saber quais erros não cometer na bolsa de valores, vai lá entender o que de fato é uma ação. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque a Bolsa do Zero continua. Te vejo no próximo vídeo e até mais.